Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos, eu sou PCNP de Matemática, responsável pelos anos finais da DE de São João da Boa Vista, tá? Estamos iniciando mais um ATPC aqui de Matemática e de Ciências Humanas. Eu vim rapidinho desejar aí novamente um bom dia a todos, aí uma boa transmissão e aí conversar com vocês rapidinho que nós mudamos um pouco aí o formato da transmissão. Na última semana nós estávamos transmitindo pelo Meet, tá? Com aproximadamente 250 professores na sala e pelo YouTube, tá, gente? Houve aí uma grande sobrecarga pelo Meet, muito ruído, ele fica mais lento. Então, hoje nós adotamos esse novo formato, tá? Então, nós iremos transmitir pelo YouTube e na hora das interações, tá? A gente vai olhar aí o chat do YouTube, tá? Aí para estar interagindo com vocês. Então, é isso aí, gente. Bom dia, boa transmissão, bom ATPC a todos. Passo a palavra aos meus colegas aí. Bom dia, Carlos. Bom dia, Matheus. Bom dia. Bom dia, professores, toda a equipe escolar. Sejam bem-vindos a mais um espaço de formação neste ATPC de Ciências da Natureza e Matemática. Meu nome é Cláudia, eu hoje sou PCNP de Matemática na Diretoria de Ensino de São João da Boa Vista e estarei com vocês aqui neste espaço de aprendizagem. Um bom ATPC para todos. Bem, bom dia para todos. Meu nome é Matheus, eu sou PCNP de Biologia e hoje nós vamos iniciar esse nosso ATPC com um vídeo de 1959. Nele, Russell, um dos mais influentes matemáticos e lógicos do século XX, ele dá alguns conselhos para gerações futuras. Vamos ver esse vídeo, então? Só um minuto que eu vou colocar a apresentação. One last question. Suppose, Lord Russell, this film were to be looked at by our descendants, like a Dead Sea Scroll in 1,000 years' time. What would you think it's worth telling that generation about the life you've lived and the lessons you've learned from it? I should like to say two things. One intellectual and one moral. The intellectual thing I should want to say to them is this. When you are studying any matter or considering any philosophy, ask yourself only what are the facts and what is the truth that the facts bear out. Never let yourself be diverted either by what you wish to believe or by what you think could have beneficent social effects if it were believed. But look only and solely at what are the facts. That is the intellectual thing that I should wish to say. The moral thing I should wish to say to them is very simple. I should say, love is wise, hatred is foolish. In this world, which is getting more and more closely interconnected, we have to learn to tolerate each other. We have to learn to put up with the fact that some people say things that we don't like. We can only live together in that way. And if we are to live together and not die together, we must learn a kind of charity and a kind of tolerance.
which is absolutely vital to the continuation of human life on this planet. Bem, esse vídeo, apesar de ter sido feito em 1959, ele parece que foi feito para os dias de hoje, né? Bom, vamos retomar então. Cláudia? Sim, Matheus. E é muito importante a gente ver a questão no vídeo que você trouxe, a questão da gente aprender com o momento, né, aprender com as dificuldades, o crescimento, e eu acho que essa é a maior lição que a gente vai levar desse momento, tá bom? Sim. Então, iniciamos muito obrigado, Matheus, Obrigado, a nossa ATPC, farei o compartilhamento da tela com vocês. Esse ATPC, ele é formado pela equipe do Núcleo Pedagógico das áreas de Matemática e Ciências da Natureza, como nós já nos apresentamos, e nós gostaríamos de começar com os nossos combinados, não é mesmo? E os combinados, eles são específicos para cada formação, para cada aula, né? Eu não consigo fazer um combinado só com vocês, um contrato só uma vez ao ano, uma vez por momento, em esporádico. Para cada situação, para cada intenção, nós precisamos manter os nossos combinados, tá bom? Um detalhe que combinamos na semana anterior foi em relação a mantermos o foco, tá? Tentarmos atentar ao principal daquele momento para que a gente vá construindo os percursos formativos. Então, qual é o foco de cada momento? Mas para isso eu preciso deixar claro com vocês, né? Bom, então esse é o nosso primeiro combinado para hoje. Hoje eu não vou pedir para vocês, por exemplo, que desliguem câmeras, que desliguem microfones, porque não é o combinado, né? Não há necessidade, pelo fato de vocês não estarem no mesmo espaço, na mesma ambiente tecnológico que nós estamos. Então, esse não precisa ser um combinado para este dia. Também gostaria de pedir para vocês que neste espaço de formação, nós estaremos aqui junto aproximadamente 1h30, que vocês façam registros pessoais. E eu achei muito interessante que, sem mesmo ter conhecimento da pauta formativa do ATPC, do Centro de Mídias, lá da EFAP, e o formador também começou com esta sugestão, que era para que os professores fizessem, acho que vocês assistiram, né? O diário de bordo. Eu não estou usando esse nome, mas a minha intencionalidade é a mesma. Então, caminhamos com a mesma linha de pensamento, não é mesmo? Então, peço para vocês, professores, que façam os registros, deixem registrados os nossos momentos de reflexão, os nossos momentos, as nossas sugestões, tenham o seu registro para que vocês possam revisitar os seus planejamentos futuros, os seus roteiros futuros. Mas eu gostaria que os registros de vocês tivessem um foco também, né? Não é sair registrando itens aleatórios, mas sim quais elementos, desde o momento que nós iniciamos essa aula de formação, quais elementos favorecem o aprender? Vejam bem, eu tenho elementos aqui para com vocês que é um aprender de formador para uma equipe docente, não é mesmo? Mas que perpassam para a sala de aula. Vocês, como formadores e uma equipe discente,
mesmo? Então, eu sugiro que nesse diário de bordo, como foi colocado no centro de mídias, que vocês tenham foco, boas sugestões, percebam intencionalidades nesse percurso que nós vamos passar por aqui, e que tragam para vocês bons indicadores para uma aprendizagem de qualidade, tá bom? Então, professores, façam suas anotações, ok? Bom, nós temos 3 objetivos para esta formação, tá bom? O primeiro objetivo é entender a expressão nenhum aluno para trás, como forma de planejar atividades adequadamente. Um segundo objetivo é conhecer ou aprimorar o uso de ferramentas tecnológicas, como estratégias de ensino e aprendizagem, compartilhando sugestões de atividades. E o terceiro é compartilhar informações pertinentes ao processo de ensino e aprendizagem, sempre de acordo com o documento orientador, que foi complementado na última semana, não é mesmo? Nós vamos bater muito em cima do entender mesmo, a fundo, o que significa não deixar nenhum aluno para trás, né? Para alguns, será conhecer algumas ferramentas, para outros, será apenas aprimorar, e por que não compartilhar também, se você já tem toda essa facilidade, que às vezes eu não tenho, que às vezes o meu colega não tem, da equipe, né? E além das ferramentas tecnológicas, conforme formos fazendo as interações, as nossas sugestões, outras informações que são valiosas para este nosso momento. Não só para este, né, gente, mas para todo momento de aprendizagem no nosso percurso escolar, não é mesmo? Então, nós temos 3 objetivos. Ao final, precisamos retornar e verificar se esses objetivos foram alcançados. E se não foram alcançados, o que falta? O que eu preciso fazer no próximo? Tá bom? Bom, o tema de hoje eu escolhi e algum professor vai se identificar, tá bom? Conversando com meus colegas e percebendo o momento que estamos passando, meus colegas de equipe, fizemos um recorte do chat de vocês, das interações, e percebemos que este era um tema muito forte e que vai nos proporcionar um crescimento, uma naturalidade em nossas ações. Então, eu busquei de lá dos comentários de vocês esta frase. O que significa, na prática, não deixar nenhum aluno para trás? Isso foi tirado dos comentários da formação passada. Eu não identifiquei aqui quem foi o professor, se o professor quisesse manifestar, até mesmo porque não identificava qual era a escola, tinha só um pedacinho do nome do professor, tá? Mas o que significa não deixar nenhum aluno para trás? Vocês já pararam para pensar? Nós temos este conhecimento? Eu não vou parar agora um tempo para que vocês comuniquem através das mensagens do nosso canal de transmissão. Mas se alguém tem alguma ideia, podem se manifestar e complementar e colocar suas sugestões. O que você entende sobre isso? O que nós precisamos avançar nesse nosso conhecimento? Essa frase, essa nossa dúvida não é de hoje, né? Ela não perpassa apenas período de aulas não presenciais. A todo momento, né? A todo momento nós estávamos preocupados com essa questão de não deixar nenhum para trás. Então, nós vamos trazer várias colocações no decorrer dessa nossa formação. Esse é o nosso forte. Através das interações, tem gente comentando, falando que a Edna fala assim, aceitar diferenças, isso é o essencial,
realmente, né, gente, nós somos bem diferentes, ainda bem que somos diferentes, né? Conhecer, a professora Rosângela diz assim, conhecer a realidade de cada aluno. Nós vamos, professora, abordar essa situação, né? Dar pistas aqui durante o nosso momento, para que a gente consiga falar assim, falta isso ainda, preciso olhar para este detalhe, né? A parte tecnológica, os professores comentam, é o forte nosso hoje, né? E eu trago para vocês também este momento de reflexão a respeito das práticas tecnológicas. Mas não vamos perder o nosso foco, tá bom? Do preenchimento do formulário de participação da formação passada, nós fizemos um levantamento e juntamos algumas semelhanças em relação às colocações que vocês fizeram. Bom, primeiramente, gostaria de dizer que nós tivemos aproximadamente 350 respostas com e-mails diferentes. Talvez alguns deixaram de responder, mas é um número significativo que dá para a gente já ter a noção do qual é a sugestão. Essa é a resposta daquelas sugestões que vocês fizeram de abordagem para os próximos ATPCs. E nós vamos atender as sugestões de vocês. Uma vez, ou pelo menos procurar atender, não é mesmo? Uma vez que este é o diagnóstico que nós temos da realidade do nosso grupo, né? Qual é a necessidade desse grupo para este momento? Se este grupo tem uma necessidade forte de aprimorar o uso das tecnologias, das plataformas, sugestões de jogos, formulários, né? Centro de mídias, uma série de coisas que foi apontado por 92 docentes, né? Lógico que eu fiz um resumo das respostas semelhantes. Se, vamos dizer assim, é um número significativo perante de 350 respostas, não adianta eu falar para vocês que farei hoje interpretação de um algoritmo. Não é, embora seja muito importante, se nós formos discutir o algoritmo, eu não atendo, eu vou dar um remédio para aquilo que não é a necessidade do momento. Então, o diagnóstico feito na TPC passada, ele serve para nortear a nossa condução, e não será esgotado neste momento, ok? Uma outra situação que foi colocado bem forte também, em diversos formatos, ora escrito roteiros, ora escrito práticas, sugestões, atividades com diversidades, focando na atividade para o próprio estudante, foi respondido por 41 docentes. Então, nós trazemos também para este momento algumas sugestões que casem com o item que vocês estão vendo que está em laranja, né? Que são mais relacionado aos aspectos tecnológicos, mas que casa também com a questão da diversidade, né? E eu volto com a questão de não deixar nenhum para trás, ok? E dando um gancho para isso, a gente consegue também hoje atender aqueles que responderam que vocês têm uma preocupação grande com essa questão do deixar nenhum para trás, do não deixar, né? Então, vocês colocaram ali como atingir o máximo dos estudantes, e uma preocupação grande com o acesso da internet, né? E que não somos nós, individualmente, né? Cada um na sua casa, que vai conseguir resolver a questão da internet de um único estudante. Então, nós trazemos para este TPC algumas sugestões, alguns compartilhamentos que vêm atender a quase 50% dos participantes dos formulários, ok? A gente juntou várias opções, vocês estão vendo que deu 123 diversos e que nós vamos aproveitar, uma vez que nós também aqui como equipe não podemos deixar ninguém para trás, né? Então, vocês perceberão
para a próxima formação nossa, que os outros itens que estão fortes, que é em questão a avaliação, ela será para, já conto para vocês que será para o próximo, uma vez que nós precisamos atender essas nossas necessidades, e também tinha uma pergunta que estava levantando se alguém tem intenção, gostaria de estar participando. Então, nós temos um banco de docentes que gostariam de trocar experiências aqui. Então, nós teremos uma ideia também, mas eu deixo guardado, vou deixar na surpresa para a próxima formação, tá bom? Bom, retomando a semana anterior, né? Vocês lembram o que foi o forte da nossa formação? Alguém lembra o forte da nossa formação? Qual foi a nossa principal intencionalidade? Vocês podem estar comentando, continuar, eu estou acompanhando os comentários, estão muito bacanas aqui, tá? O professor Clésio fala do avaliar o que deu certo, o que não funcionou em primeiro momento, também é importante. Professor, parece que o senhor leu o pensamento, é isso mesmo, e o senhor vai ver essa questão em algum momento da formação, tá bom? Da aula passada, da TPC passada, vocês lembram qual era o nosso foco, o que a gente pôde tirar de importante para a nossa semana? Bom, pelas imagens que vocês estão observando aqui, que eu fiz alguns recortes, né, a gente percebe que a gente teve um forte na semana passada para a construção dos roteiros, principalmente em relação aos elementos essenciais, né? Que o roteiro ele precisa ter uma identificação clara, ele precisa estabelecer contatos, não é mesmo? Instruções. Nós tivemos como base o documento orientador, né, que ele dá para nós nortes, né? Os professores estão colocando ali, é isso mesmo, professores do roteiro, a Débora, a Rosângela, é isso mesmo, Guilherme, eles estão falando que o nosso forte foi o roteiro, bacana, é isso mesmo. No entanto, para chegar na construção do roteiro, onde eu tenho o meu norte do roteiro é a habilidade escolhida, né, porque o roteiro também tem uma intencionalidade, nós precisamos saber quais as habilidades estão selecionadas para o momento, né? Isso, qual objetivo eu vou ter na habilidade? A professora Laide está falando. E com isso, a gente precisa remeter ao currículo, porque nós temos um documento norteador do nosso percurso formativo no estado de São Paulo. Então, nós passamos pelo currículo, e o currículo, além de nos trazer diretrizes, ele traz também qual é o papel principal de cada área. Embora, para todas elas, o letramento é o forte, né? Com uma especificidade da matemática para o letramento matemático, onde o aluno busca, através das situações, fazer leitura de mundo, ele busca resolver problemas, ele busca articular, argumentar, mas o letramento científico na área de ciências da natureza, né? E onde o aluno, ele está inserido em suas ações, no seu percurso, em um mundo que precisa ter soluções, que precisa ter argumentos, a gente precisa agir sobre ele, e não simplesmente receber um contexto, não é mesmo? Fizemos forte na semana passada também a questão de que não é porque estamos no período de aulas não presenciais que não precisamos avançar, né? Nós temos que garantir um avanço, e isso não é fácil. E para esse avanço, o nosso momento requer construção de roteiros, não é mesmo?
Então, é isso que nós tivemos o foco da semana anterior. Bom, e aí, gente, vocês vão perceber que eu trago da Secretaria de Educação, em todas as telas do slide, a imagem. Porque essa fala de não deixar nenhum aluno para trás não é uma fala da professora que participou na nossa interação da semana anterior. Ela é uma fala que ela vem, não é de hoje, e nós sabemos da necessidade de não deixar nenhum aluno para trás. Você, professor, gosta de ser deixado? Você tem uma dúvida, né? Eu tenho uma professora que colocou aqui que gostaria muito, a professora Rosana fala que tem uma dificuldade uma das dificuldades maiores do momento é a questão das adaptações, né? Professor, e se eu não der confiança para a questão dessa angústia, você como se sentiria neste momento de formação? Todos têm direito de avançar. Isso daí não é a professora que interagiu, não é o nosso secretário Rocieli que diz a frase, né? Isso daí é um princípio de nossa trajetória educacional, né? E como fazer para isso? É isso que o nosso espaço de formação vai dar sugestões. Temos todas as respostas, gente? Não temos, né? Nós vamos construir aqui no percurso caminhos, nós vamos sugerir, nós vamos interagir, esse movimento, tá bom? Mas eu gostaria de saber de vocês. Bom, passamos aí algumas semanas já, né? Já tivemos a semana 1, semana 2, depois que as aulas voltaram, semana 1, semana 2, semana 3, estamos aí caminhando. E eu gostaria que vocês agora, nós vamos contar aqui 5 minutos, para que vocês escrevam na nossa interação, pensando neste momento de aulas não presenciais, desde quando voltou a aula da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, não presencial. O que você, professor, não sabia e agora já sabe? O que é que você conta para nós que está encantado com aprendizagem sua mesmo, que você não imaginava e agora já sabe. Mas enquanto vocês vão pensando e vão escrevendo, eu vou contar que eu tenho. Confesso para vocês, gente, que quando falava que tinha que transmitir uma aula em uma live, fazer uso de um atendimento à distância para aluno, eu confesso que eu pensava assim, isso não é para mim, é para quem está inventando essa história, tá? Então, até que não fomos colocados para que isso acontecesse, sempre mexi nas questões tecnológicas, mas eu falava, isso não é para mim. Eu, na frente da tela, não, eu vou presencial, não é mesmo? E hoje, se nós precisarmos abrir outra daqui a pouco, a gente precisar bater um papo a qualquer momento, seja para 1, para 2, para 10, para 100, para 1000, passou a ser natural. Então, eu confesso que a maior aprendizagem deste momento foi essa questão da interação através da tecnologia. Bom, ontem a gente ria, né? Estamos falando sozinhos, estamos falando com a parede, e é isso mesmo, né? Aprendemos tanta coisa diferente que não imaginava. Vamos lá? O que você, professor, não sabia e agora sabe? Aguardar uns minutinhos. Professor, coloca o nome da escola, que é muito interessante para a gente.
Bom, voltando aqui, são muitas as contribuições, né? E, assim, é muito forte mesmo perceber o quanto avançamos em relação às ferramentas tecnológicas. Acredito que vocês têm muito a contribuir, colaborar e compartilhar com os nossos com as nossas equipes, né, com os nossos professores, com as equipes escolares. Eu reconheci algumas, enquanto vocês estavam escrevendo, eu estava fazendo a leitura de algumas delas, são muitas interações, e a gente não consegue acompanhar, mas, assim, é uma melhor do que a outra, é de ficar encantado mesmo, né, como que nós todos estamos avançando, né, é um processo realmente de aprendizagem. A professora Márcia Zulian, a professora Adriana Mansani, e mais um monte de professores, vários deles, falam do uso do Google Classroom, que era uma coisa que não sabia e agora usa e cada vez vai saber usar mais, né? É muito bom isso. A professora Patrícia Milan diz que em relação ao uso de plataformas, acredito que também ela quis dizer o Google Classroom e outros mais. A professora Larissa, da Escola Monsenhor Davi, ela diz que ela já edita vídeos, ela já carrega, recorta e faz tudo mais. É isso mesmo, professora. Imagina que nós antes dependíamos, pedíamos para outros nos auxiliar e hoje é coisa que nós estamos fazendo cada vez melhor. Isso é muito interessante, né? Teve uma professora da Escola Geni, fala do uso do Google Forms, tá? É isso mesmo, nós vamos ter um momento para isso, né? Então, já pensa assim, professora, que se a senhora pode estar compartilhando, na próxima falaremos de avaliação, de repente seja uma ferramenta. Eu achei muito interessante a professora Maria Aparecida da Escola Cândido, um abraço, professora. Ela fala muito da questão da organização, como ela já conseguiu, e talvez eu ainda preciso melhorar, e o outro vai se ver na situação, mas a professora Maria Aparecida fala em organizar o espaço virtual, e é uma coisa que a gente precisa aprender mesmo. Parabéns, professora. A professora Flávia Amadeu, ela diz assim como eu, que ficou apavorada no começo. Eu também, professora, muito apavorada, mas que está sendo tão bom que ela pretende continuar. E eu também, professora. A professora Edna, da Escola Fernando Magalhães, ela aprendeu a utilizar uma diversidade de espaços. E quando eu uso, professor, uma diversidade de espaço, eu já estou preocupada em não deixar um aluno para trás, não é mesmo? Então, é isso mesmo. No entanto, a professora Letícia, da Escola Batista, ela muito, né? Mas a professora aprendeu, e eu acho que nós todos aprendemos, estamos aprendendo a dar valor aos momentos presenciais, o como é bom estar pertinho um do outro, né? O como é bom o olho no olho, as percepções, e a gente aprende cada vez mais a valorizar este momento. E aí, eu termino com uma participação do professor Odimar, da Escola Isaura, que ele diz o seguinte: professor, eu compartilho também dessa sua mesma aprendizagem. Os estudantes têm celulares, os estudantes mexem nos celulares o tempo todo, mas muitos deles, eu não posso generalizar, falar que são todos, mas muitos ou alguns, independente da realidade, usa para jogar. E aí ele sabe jogar. E a hora que a gente precisa para que ele utilize a ferramenta para aprimorar outras habilidades dele que estão relacionadas ao percurso educacional, ele tem muita dificuldade, ele não tem, né? Então, ele sabe muito jogar. E aí, professor, eu deixo aí uma pergunta, para caso você possa interagir na próxima formação, em relação, assim,
mais do que a gente descobrir que ele não sabe utilizar, ou que ele joga, ou que ele só gosta de jogar, é importante a gente saber o porquê que ele só gosta de jogar, o porquê que ele só sabe fazer isso e não sabe acessar para outras coisas. Então, fico para essa semana, professor, para que eu também vou pensar nisso, e para que os demais colegas pensem, por que será que ele só utiliza para jogar e para outras coisas ele não utiliza? Então, eu preciso descobrir isso para que a gente consiga construir outros espaços, tá bom? Bom, como eu disse para vocês lá nas telas iniciais, o meu ponto de partida é o levantamento feito na TPC da semana anterior, para que eu possa conhecer suas necessidades, né? Aqui o nosso espaço é entre os educadores. E agora eu gostaria de dizer, e você, professor, qual é o seu ponto de partida? Né? Nós trouxemos aqui uma sugestão elaborada pelo PCNP, também pelo Carlos, aqui da diretoria, que está aqui conosco na live, e que, em conjunto com a supervisão, pensando um pouquinho, nós precisamos, professor, conhecer a realidade. E quando eu falo professor, eu estou falando em escola, né? Então, assim, quando eu te pergunto, nós formos conversar, e você fala assim, ó, na minha escola, a equipe gestora diz assim, na minha escola eu tenho 80% que participa, essa informação não é suficiente, né? Eu preciso saber, assim, quem não participa? E quem participa, participa como? Quem tem acesso à internet? O material foi entregue? O aluno devolve? Mas quando eu falo assim, eu preciso saber para cada estudante. Eu preciso fazer... Se a minha escola está... A minha sala de aula, eu tenho quase 100% de participação, parabéns, professor, muito bacana. Mas quem é o aluno que não tem essa participação? E por que ele não tem essa participação? Então, nós viemos com uma sugestão de levantamento, que pode ser feito, acredito que cada um de vocês tem a sua forma de levantamento, e cada escola tem a sua forma. Essa é mais uma sugestão para colaborar, que façam uma tabela, se essa tabela puder ficar carregada no Google Drive, e ela precisa ser viva, porque aquela coluna que está escrito, o material físico tiver marcado que algum não foi entregue, na próxima semana conseguiu entregar, a tabela atualiza, né? Todos os professores têm que ter conhecimento de como é a situação da sua sala de aula. E a equipe gestora, junto com os demais membros da equipe escolar, é que vão estar alimentando. Professor, eu não estou dizendo que você vai construir uma tabela dessa para cada sala sua, para a escola inteira, não é isso. Isso é um trabalho em equipe, que, ao mesmo tempo que ela pode ser feita uma e compartilhada com todos os demais, e que todos vão alimentando, eu posso ter um professor responsável por alimentar um tutor para uma sala, tá? Isso é uma sugestão, tá? Então, professor, converse com a sua equipe gestora, com o seu coordenador, para ver como está esse levantamento, porque nós precisamos saber aluno por aluno. Eu não estou dizendo aqui que você tem que conseguir hoje dar conta de todos os alunos, hoje, mas você tem que saber a situação de cada aluno, ok? Bom, tendo este ponto de partida, uma vez que cada um conhece que na sua sala eu tenho tantos estudantes de uma forma, tantos de outra, eu estou preocupada com um atendimento, né? Não deixar para trás.
que é a questão dos acessos. Então, eu estou preocupada com os acessos. No outro momento de aprendizagem nosso, presencial, nós também preocupamos com o acesso à informação, o acesso físico, a comunicação, mas nós temos uma outra preocupação que para o nosso momento agora também ela é válida, mas vamos com calma, né? Que é a questão do nível de aprendizagem, de como está cada estudante. Quando eu falo em não deixar nenhum aluno para trás, eu tenho essa preocupação também, onde esse está, onde esse não está. Mas, professor, calma, tudo de uma vez é humanamente impossível. Nós vamos aos poucos. Nesse primeiro momento, é verificar os acessos, para que depois a gente comece a conseguir a pensar em separar algumas coisas, tá bom? Mas, quando eu tenho um levantamento, quando nós temos um levantamento e sabemos qual é a realidade de cada aprendente, nós passamos para o próximo passo. Qual é o nosso foco? O que eu quero ensinar? Professor, essa pergunta tem que ser muito forte para você. Quando prepara um roteiro, quando prepara uma atividade, vai encaminhar para o seu coordenador para que seja analisado, para que seja distribuído, para que seja verificado. O que você quer ensinar, professor, naquele roteiro? Né? Muitas vezes o menos é mais. Vamos preocupar com o que eu quero e se aquilo que eu quero realmente está revelado naquela situação, né? E o nosso norte são as habilidades do currículo, aquelas que foram selecionadas para o primeiro bimestre, não é mesmo? Esse é o nosso norte. E quando eu falo trabalhar com habilidade, vai muito além de trabalhar com conteúdo, né? Ela inclui saber fazer. Quando eu digo resolver problema de progressão aritmética, eu digo resolver. Eu não digo simplesmente um conteúdo. Então, quando a gente trabalha por habilidade, vai além do conteúdo, inclui o aluno saber fazer algo, né? Esse assunto nós já abordamos na TPC passada, eu só venho retomar essas duas falas. Qual é o foco? Professor, o que você quer ensinar? Essa semana, o que você quer que ele aprenda? Isso é muito forte. Bom, nós selecionamos aqui uma habilidade de matemática do 9º ano, para que a gente possa atender aqueles docentes que falaram um pouco mais das sugestões práticas, né? E também estamos preocupados em não deixar nenhum aluno para trás. A habilidade escolhida é resolver e elaborar situações problema. Veja bem, resolver e elaborar. Uma coisa é resolver, outra é elaborar. Situações problemas que envolvam relações de proporcionalidade direta e inversa, entre duas ou mais grandeza, inclusive com escala, divisão em partes proporcionais, taxa de variação, contexto sociocultural, ambiental e outras áreas. Nossa, olha o tamanho dessa habilidade. Ela consegue ser resolvida em um simples roteiro? Um roteiro curto? A gente consegue com uma listinha de exercícios? Então, gente, para a nossa discussão de hoje, nós fizemos um recorte da habilidade. Nós temos um objetivo. Então, desta habilidade, ao elaborar o meu roteiro, ao pensar na minha situação, o que eu quero desta habilidade? Eu quero que o aluno resolva problema envolvendo a relação de proporcionalidade direta e inversa. Então, para esta semana, eu não vou, se eu for elaborar um roteiro, eu, professora, eu estou pensando no meu roteiro,
E o meu foco, o que eu quero que o meu aluno aprenda é resolver problema. Ele não vai criar problema essa semana. Eu vou deixar para ele elaborar esse problema lá no próximo roteiro. E nessa semana, eu nem estou preocupada com a questão de todas, de um item só daqueles que estão na frente, que é escala, né, contexto sociocultural. Eu nem deixei forte qual será. Qualquer um que eu coloque vai atender a minha necessidade, tá? Então, eu quero resolver problema. Bom, e quem que vai ser? Quem é o meu estudante neste momento de aula não presencial que vai atender o meu foco? Que vai resolver, que eu quero que ele aprenda a resolver problema envolvendo proporcionalidade inversa e direta. Bom, eu fiz o levantamento, né? Eu tenho a minha tabela, assim como tem algumas escolas que têm algumas tabelas, eu já vi colocando aqui. Eu tenho aluno com muito acesso à internet. Eu tenho aluno com acesso limitado, mas um WhatsApp ele consegue. E eu tenho aluno que não tem nada. Essa é a realidade da minha sala do 9º ano que eu estou pensando e estou planejando. Então, veja, qual a habilidade, qual o meu foco, quem é minha sala. Fiz levantamento, essa é a minha realidade. Ah, aqui no chat estão falando assim, eu tenho aluno soltando pipa, eu tenho aluno correndo. Temos mesmo, professor, temos mesmo. E daí eu volto à pergunta. Por que ele está lá soltando pipa? Isso fica para a gente pensar. Por que ele está lá, né? Tem coisa que nós não vamos conseguir resolver. Foge do nosso comando. O que é que nós conseguimos? Né? Se ele está lá fazendo isso e eu consigo pensar para que isso seja revertido, mas eu tenho que saber o porquê que ele está lá. Eu tenho que entender esse processo. Né? Cabe a nós entendermos essa situação para conseguir agir e cada vez melhorar mais. Então, neste meu cenário de sala de aula, eu estou preocupado com esse meu diagnóstico. Eu tenho aluno que tem muito acesso à internet, eu tenho aluno com pouco acesso e eu tenho aluno que só tem material físico, ok? Bom, a partir daí, eu vou pensar agora, vou quebrar a cabeça, como eu vou fazer com que, neste momento, esse meu aluno, que tem apenas acesso ao material físico, como que ele vai fazer para resolver problemas, aprender a resolver problemas de ordem com proporcionalidade direta e inversa. A cabeça está fervendo. Eu estou pesquisando, eu estou conversando. É mesmo? Vou fazer roteiro? Vou imprimir? Mandar buscar? No roteiro, vou usar o caderno do aluno no roteiro? Fazer conexão com uma aula da TV Educação? Ele não tem celular, ele não acessa o centro de mídias. A TV ele consegue. Mas eu ainda não tenho acesso? Então, talvez na próxima semana eu consigo ver um calendário, uma organização para prever? Bom, pensei tudo isso. O que eu vou fazer? Como que eu vou entregar? Equipe escolar, me ajude. Eu preciso de ajuda. Agora a gente tem que unir forças. Como a gente vai entregar esse roteiro para esse aluno? Como vai chegar para ele? Ele não tem acesso aos meios tecnológicos. Ele tem acesso simplesmente ao canal da TV. Como eu vou fazer? Como eu vou avaliar a aprendizagem desse estudante para verificar se ele conseguiu avançar? Como que eu vou fazer? Será que vai ser no retorno?
Será que vai ter uma data para devolver na escola? Veja bem, pode ser que na minha sala eu tenha 3 estudantes que só têm acesso ao material físico. E para esses 3 estudantes eu vou ter que pensar tudo isso. Pode ser que na minha sala eu tenha 10. E pode ser que na minha sala eu não tenha nenhum. Mas eu tenho que pensar tudo isso. E aí, quando a gente fala em roteiro, né, porque para esse estudante, sem dúvida nenhuma, ele precisa ter o roteiro, a gente volta na sugestão do roteiro da aula passada, com alguns elementos que são imprescindíveis, que eles têm que acontecer, né? Então, a primeira coisa que nós temos é que ter uma identificação nesse roteiro, tem que ser tudo muito explicado, né? Tem que ser explicadinho, tem que ter o contato, tem que conversar com esse estudante e tem que ter toda a instrução, ser claro para ver o que ele vai fazer, né? Que material ele usa, tudo mais. Então, eu preciso ter tudo isso. Depois, eu preciso ter escrito aqui, aquele meu objetivo que eu escrevi lá atrás. Eu não preciso copiar a habilidade inteira. Eu preciso deixar claro para o estudante. Esse roteiro é dele. Esse roteiro quem tem que entender é ele. E aí, esse estudante, ele precisa saber que o objetivo desse roteiro é aprender a resolver, resolver situações, problemas, envolvendo proporcionalidade direta e inversa. Basta para esse roteiro dele, né? E aí, que atividade eu vou montar para fazer isso? Veja bem, resolver situação, problema, envolvendo proporcionalidade direta e inversa. Bom, o que eu pensei? Eu estava pensando, resolvi que eu vou retomar. Para retomar a aprendizagem do estudante, porque para ele resolver problema, ele precisa reconhecer o que é uma proporcionalidade direta e inversa. O reconhecer as situações de proporcionalidade inversa e direta vem antes do resolver o problema. Bom, eu vou retomar, eu vou começar o roteiro eu mesmo escrevendo um pouco de proporcionalidade direta e inversa, mas eu vou pedir para ele escrever 3 exemplos de cada. Eu vou falar que, se ele precisar, ele pode acessar o caderno do aluno na página tal, volume tal, que lá tem, e ele pode pesquisar. E aí, eu faço com que retome as conexões de aprendizagem dele, né, para que ele retome, olhe e fale assim, isso é proporcionalidade direta e inversa. Então, eu vou retomar. Em seguida, como é meu foco, meu objetivo é resolver problema, eu vou começar a selecionar alguns poucos problemas. Não é uma lista de 20 problemas, né? Não é quantidade, poucos problemas. Pode ser que o meu aluno tem livro que eu mandei para casa, né? Na página tal do livro, tem o caderno do aluno que fala sobre esse foco, com essa habilidade. Mas eu vou colocar ali para ele que seja 3 problemas, 4 problemas, um grau diferente de aprendizagem. O primeiro problema, ele é mais simples, o segundo problema, ele amplia, e assim vai, para que ele consiga resolver. Depois que eu passar por tudo isso, do meu jeitinho, eu vou desafiar, eu vou misturar problemas. Lembra que nesse roteiro, é um roteiro da semana. No meu caso, eu pensei para o roteiro da semana. Não é uma aula, são mais, né? Então, eu não preciso colocar um item só. Eu posso abordar uma sequência. Eu vou misturar problemas com proporcionalidade direta e inversa, para aumentar o grau de dificuldade para ele. Já sei. Sabe o que eu vou fazer depois? Vou apresentar um problema resolvido, passo a passo, e vou pedir para ele voltar nos problemas que ele resolveu e verificar se tem erro, se ele consegue refazer alguma coisa, se for preciso, é claro. Veja bem, eu não vou dar resposta
pronta do exercício que a seleção dos problemas, mas eu vou dar um bom exercício resolvido embaixo, para que ele volte e refaça e analise os erros. E veja se ele consegue, por si só, já avançar na aprendizagem. Bom, para esse meu aluno, está faltando avaliar. Para saber se eu vou prosseguir no próximo roteiro, eu só ainda preciso reforçar. Como eu vou avaliar? Pode ser uma questão que já foi proposta? Uma questão que já está aqui no meio daqueles? Será que pode ser uma questão que vai vir que está na P? Ou será que eu vou programar uma outra agora no final? Mas daí eu tenho aquele pensamento inicial. Como essa atividade vai voltar? Bom, fizemos todas as provocações, né? E agora, para esse meu aluno que não tem acesso à internet, foi aquele nosso pensamento, as nossas sugestões. E agora eu vou pensar que eu tenho nessa minha sala uma série de estudantes que têm acesso à internet, mas o acesso é limitado. Já sei. Será que eu vou utilizar o mesmo roteiro para ele? Posso encaminhar. Posso encaminhar num grupo de WhatsApp, porque os dados pelo WhatsApp, ele são dados mais leves, muitas vezes ele não precisa ter, já tá no pacote de dados. Eu tenho um grupo, eu posso encaminhar o mesmo roteiro. Posso utilizar o Google Classroom no centro de mídias, que os dados são patrocinados? Ele tem um aparelho. Ele consegue. Ele não consegue utilizar, assistir um vídeo enorme, ele não consegue várias tecnologias, mas o mínimo ele consegue. Já sei. Sabe aquele último exercício? Aquele último que eu pensei em planejar para avaliar? Vou pedir uma foto. Ele consegue me mandar uma foto no WhatsApp? Uma foto só daquele exercício. Eu não preciso da foto do roteiro inteiro. Eu preciso de uma foto daquele exercício, porque eu tenho que avaliar, eu tenho que verificar como ele aprendeu. Consigo mandar um áudio para esse estudante que faz uso do grupo do WhatsApp, que eu utilizo na minha escola, que lá foi o acordo da equipe gestora, eu consigo mandar um áudio, mas vou marcar a hora. Vou estabelecer o horário que será encaminhado e será ouvido outros. Já sei, preciso melhorar as instruções. As instruções que foi para o roteiro daqueles meus alunos iniciais que não têm acesso, não precisa estar escrito lá, marcar hora, marcar áudio, não é nada disso, porque vai virar uma confusão para ele. Mas esse mesmo roteiro que eu vou utilizar aqui, eu preciso melhorar as instruções para esse aluno meu que vai utilizar um canal que consiga comunicar comigo. Então, o roteiro está pronto, a minha intencionalidade está pronta da outra turma, mas eu vou mexer nas instruções, ok? E aí, falando em Google Classroom e aplicativo Centro de Mídias, eu vou parar um pouquinho aqui, que essa é uma necessidade nossa, né, de entender, e o Carlos vai estar apresentando para vocês algumas informações a respeito do uso e do acesso, tá bom? Vamos lá, Carlos. Olá, pessoal, tudo bom? Bom, de volta aqui na tela, tá? Eu gosto muito de contar história, tá? Quem já viu minhas aulas, quem já foi em alguma formação que eu estava, eu vou tentar resumir aqui rapidinho, porque já é 10h33, né? Então, gente, existia numa vila uma competição de lenhadores, tá, gente? Para ver quem cortava mais lenha, tá? Então, ao longo do dia foi contabilizado quantas árvores cada lenhador cortou, tá? E
tinham dois que eram os finalistas, tá? Aí um senhor bem velhinho e um jovem forte, né? 20 e poucos anos, muito forte. E esse jovem forte cortou árvores por 8 horas sem parar. Ele cortou árvore a todo momento, tá? E o homem bem velhinho, nessas 8 horas, ele cortava árvore aproximadamente 45 minutos e ele descansava 15, parava aí embaixo de uma árvore, tá? Ao fim do dia foram contabilizadas quantas árvores cada um cortou e, por incrível que pareça, o homem mais velho cortou quase o dobro de árvores que o homem mais jovem. Aí foram descobrir, foram analisar o porquê isso tinha acontecido se o homem mais jovem cortou árvores sem parar o dia inteiro e o homem mais velho fez essas pausas. E descobriram que o homem mais velho, aquele senhor, naquele tempo que ele parava, naquele tempo que ele descansava, ele amolava o machado, tá? Então, gente, esse tempo pra gente aqui, esse é o nosso espaço de amolar o nosso machado, de refletir, de organizar nossas ideias, de aprender, tá? Gente, eu estou na DE desde 2012, agosto de 2012. Nunca eu tive uma reunião de professores com 400 professores. Eu estava olhando agora aqui pelo YouTube, nós temos aproximadamente 400 professores online, tá? Na hora das interações, quantas coisas eu aprendi com vocês, tá, gente? Então, amolar o nosso machado, aprender, refletir, discutir, tá? É muito importante para todos. Bom, essa é a pequena mensagem que eu gostaria de passar para vocês. E vamos lá. A apresentação dos slides aqui. Então, gente, aqui, olha, é um pequeno tutorial do Google Classroom, tá? Ou do Google Sala de Aula. Então, rapidinho aqui, olha, eu vou tentar ser breve, tá? Aqui é o seguinte, gente. Objetivo desse tutorial, tá? Esse tutorial tem como objetivo auxiliar os professores e professoras a liberar as turmas no Google Classroom, tá? Lembrando, gente, a Cláudia já disse que provavelmente o nosso próximo tema, ou um dos próximos temas, será avaliação. Aí, nesse momento, sim, aí nós, né, vamos mostrar as funcionalidades, como avaliar, como montar uma avaliação, como usar o Google Forms, tá? Nesse momento aqui, olha, é um tutorial de início, de como liberar essas turmas, tá? E é muito importante, gente, antes da gente liberar essas turmas, tá? Entrar em contato com os alunos para que eles entrem no e-mail institucional da Google, certo? Porque se o aluno não tiver ao menos um acesso, ele não vai ser contabilizado, tá? Como que o aluno entra no e-mail institucional da Google, tá? Ele entra na sede, tá? Ele vai entrar na sede e lá a gente vão ter dois e-mails. Vai ter um e-mail com o login dele, @aluno.educacau.sp.gov.br, que é o da Microsoft. Ele vai usar o e-mail de baixo, que é o login dele, al.educacau.sp.gov.br, tá? Então, aí você pergunta, professor, mas o meu aluno não tem acesso à sede, ele nunca entrou. Gente, olha, tem uma maneira fácil dele ter esse acesso à sede, tá? Ele vai entrar no site, tá? Ele vai clicar no esqueci a minha senha, ele vai preencher dados, o RA, o nome da mãe, a data de nascimento e um e-mail que ele gostaria de receber os dados para entrada na sede, tá? Então, nesse e-mail ele vai receber o login da sede e uma senha temporária que aí ele vai entrar a primeira vez, ele pode trocar essa senha. Mas
é muito importante que o aluno entre pelo menos uma vez no seu e-mail institucional da Google para ele poder estar cadastrado, tá? E no Classroom. Bom, mas o nosso foco aqui é mostrar a parte do professor. Vamos lá. Tá? Alguns pontos importantes para o professor. Utilize o seu e-mail institucional da Google. Tá? Então, qual que é o e-mail institucional da Google? O professor entrou na sede, tem 2 e-mails. Tem o e-mail da Google, que é aí o login, @prof.educacal.sp.gov.br. Aí o professor, ele pode estar se perguntando, mas eu já montei, e no meu e-mail pessoal, eu já montei todas as minhas turmas, eu tive maior trabalhão, eu tenho que usar esse? Não, gente. Caso você já possua alguma turma e no seu Google Classroom, tá? Do seu e-mail pessoal, e não tem nenhum problema. Caso você já tenha todas as turmas montadas lá, tá? E tá dando certo, continua trabalhando, certo? Existem alguns benefícios, tá, gente? E de você estar usando o seu e-mail institucional para isso, tá? Aí o aluno pode entrar a partir do aplicativo e não usar os seus dados móveis, certo? Então, vamos lá. Criando suas turmas através da sede. Passo 1, né, gente? Aí entrar na sede, usuário e senha, como vocês sempre entram, tá? Aí para outras coisas também. Passo 2, tá? Você deve entrar com seu perfil de professor, certo? Você deve entrar com seu perfil de professor para ter acesso à sede. Lá, ó, aqui, gente, nesse menu, tá? Vai ter aí um acesso do centro de mídias, certo? Vai ter esse acesso ao centro de mídias. Você vai clicar lá. Dentro do centro de mídias, ele vai abrir uma aba Google Classroom, certo? Gente, olha, caso eu esteja indo muito rápido, não se preocupem, tá? Esse PPT, esses slides depois, tá? Eles vão para todos os coordenadores e para todas as escolas, tá? Aí todo mundo pode receber esse material depois. Então, entrei na sede, entrei na aba Centro de Mídias. Ela vai abrir a aba, Google Classroom. Então, olha, depois vão ter alguns pontos para preencher. Tá? Caso você dê aula em mais de uma escola, você vai fazer esse procedimento mais de uma vez, tá? Então, você vai entrar, um exemplo aqui, entrei em uma das escolas que eu dou aula, eu vou marcar as minhas turmas e vou colocar aqui embaixo, ó, aqui embaixo em vermelho, habilitar o Google Classroom, certo? Então, habilitei minhas turmas. Aí, mudei aqui para outra escola, tá? Marquei as minhas turmas da outra escola, habilitei mais uma vez o Google Classroom. Aí, gente, vem uma parte que é importante aqui, olha. Pedir para sincronização. Atenção nesse passo, tá? Nessa última parte aqui, olha, tem um símbolo de atualização, né? Nessa parte aqui, olha, ele vai sincronizar a quantidade de alunos. Só que pode ser que nem todos os seus alunos estejam sincronizados na sua turma. Por quê? É o que eu falei lá no início. Se o aluno não tiver pelo menos um acesso no seu e-mail institucional, tá? Ele não vai aparecer na sua turma. Por isso que é muito importante você sincronizar, tá? Aqui na sede a sua turma. Certo, gente? E aí, é claro, tentar entrar em contato com esses alunos antes para que eles tenham esse acesso do e-mail institucional. Agora, vamos lá, gente. Como que eu entro nessas turmas agora? Ó,
Então, existem duas formas básicas, tá? Eu posso ir pelo computador, tá, gente? Eu posso usar o link edu.google.com.br. Eu vou aqui do lado, olha, na seta em fazer login, tá? Eu vou em fazer login e na próxima tela aqui, ó, eu vou clicar em Google Sala de Aula. Outra coisa que eu posso fazer também, ir no Google, digitar Classroom, tá? Ele já vai dar aí um link direto para login, certo? Mas lembrando, gente, para entrar nessas turmas sincronizadas, eu tenho que logar, ó, na próxima tela aqui, eu tenho que logar pelo meu e-mail institucional, pelo meu e-mail, prof.educacau.sp.gov.br, tá? Loguei bonitinho no meu e-mail, o que vai aparecer? Apareceu as minhas turmas. É muito importante, ó, eu clicar em aceitar, tá? Então, olha lá, você foi convidado para dar aula a esta turma criada pelo administrador. Aí você vai clicar em aceitar em todas as suas turmas. Pronto, você já tem as suas turmas montadas, tá? Você já tem acesso aos alunos que aí já tiveram acesso, tá? Pelo e-mail institucional. O outro caminho, tá? O outro caminho é pelo centro de mídia, certo? Entrei lá no centro de mídia, tá? Tem, ó, lá embaixo, tá? Eu dei uma achatadinha na tela aqui para caber no slide, tá? Mas lá embaixo, ó, eu tenho, que eu marquei em vermelho aí, que Classroom. Entrou no centro de mídias, clicou lá no Classroom. Isso serve para os alunos também, gente, tá? Clicou lá no Classroom. Ele vai pedir para você entrar com seu e-mail institucional. Então, aí o seu login, prof.educacau.sp.gov.br, certo? E aí você já vai ter acesso às suas turmas. Aquela mesma telinha que você vê pelo computador, aquelas mesmas funcionalidades, tá? Vão estar aparecendo aqui. A diferença, quando você acessa pelo centro de mídias, tá? Você não vai estar usando seus dados móveis e nem os alunos, tá? Aí os alunos que acessarem pelo centro de mídias não vão estar gastando, né, os seus dados móveis. Bom, gente, então eu tentei ser breve aqui, rapidinho, tá? E nós vamos enviar esse tutorial a todas as escolas. Então, eu ia falar isso rapidinho aqui com vocês. Então é isso aí, gente. Cláudia? Ok, Carlos, muito bom, é isso mesmo, né? Obrigado. Parabéns, Carlos. É muito bom a gente entender como funciona, né? E aí, gente, voltando à nossa situação hipotética, né, que eu fiz o levantamento, eu não tô falando, a gente não está falando para nenhuma escola faça 3 atividades. Às vezes você vai ter que pensar em 4, 5, eu não sei, né? Porque a gente está preocupado em não deixar ninguém à beira do caminho, ninguém para trás. Às vezes é uma só, porque a sua sala consegue. Então é o levantamento que é o norte. Nós temos agora o aluno que tem fácil acesso à internet e às demais ferramentas tecnológicas, né? Ufa, graças a Deus. E agora eu vou usar a minha imaginação, a minha ideia, e vou extrapolar tudo que é possível, né? Posso seguir o mesmo roteiro? Posso seguir o mesmo roteiro, utilizando um outro caminho para ele fazer a devolução, e assim vai, né? Então, esse meu aluno, existem mais possibilidades. E como vocês sugeriram lá no levantamento, que a gente desse caminhos, possibilidades para vocês, eu gostaria de estar compartilhando aqui uma sugestão, que eu acredito que muitos professores já utilizam, né?
e outros não. Então, fica também com uma sugestão, que é o uso da plataforma Khan Academy, né, que é uma forma de aprendizagem personalizada. Eu não vou passar a instrução passo a passo. O que está aqui no tutorial da plataforma Khan Academy, vocês receberam no documento orientador complementar da diretoria de ensino, que foi encaminhado assim que vocês retornarem das férias, tá? Mas ele está no material que está indo agora, que mostra como o professor pode utilizar esta plataforma para auxiliar a aprendizagem também. Lembra bem, para o aluno que tem fácil acesso, né? É uma possibilidade, ok? Então, para quem gostar, eu gosto muito, acho muito bacana. Então, aqui tem um passo a passo de como criar sua conta, como selecionar, o que tem que fazer, como adicionar sua turma, que também existe a possibilidade de adicionar a turma através do Google Sala de Aula. Então, se você já tem aquilo que o Carlos falou, ou uma outra sala de aula montada com outro Gmail, é bem tranquilo para acessar. Existe a possibilidade de compartilhamento de link, né? Então, se você seguir aqui, tem todo o passo a passo, que é o mesmo que está no documento orientador, e tem a orientação de como o estudante deve acessar. Tem também as recomendações, né? Tá tudo explicadinho, passo a passo, porque o que é que o professor vai estar sugerindo para o estudante, né? Então, lembrando que nós tínhamos lá um objetivo, resolver problemas de proporcionalidade direta e inversa, né? Então, pensando nesse objetivo, o que eu vou selecionar? Aqui existem sugestões que estão nesse documento orientador complementar da diretoria de ensino, para proporcionalidade direta, inversa e não proporcionalidade. Existem alguns vídeos, e nessa imagem a gente vê como indicar. Depois que fez todo o passo de adicionar a turma, de compartilhar o link com o estudante, ou adicionar o estudante, a gente tem lá o como indicar aquela atividade para aquele grupo, e ele já receber a recomendação, né? E aí, nessa tela mostra onde você marca qual é a turma, o que recomendar. Aqui existem algumas sugestões de vídeos, de atividades que estão dentro da plataforma Khan Academy, que nos auxiliaria naquele objetivo inicial, tá? Lembrando, professor, essa sugestão de atividade, utilizando a plataforma Khan Academy, é muito interessante, porque o professor pode acompanhar o desenvolvimento do estudante. Ele não precisa te encaminhar, né? Ele não precisa te mandar nada. Ao realizar as atividades sugeridas, o professor, no painel do professor, ele consegue ver qual é a dificuldade do estudante. A própria plataforma, ela encaminha outras, ela dá um percurso, ela faz um caminho de acordo com a dificuldade que ele vai apresentando, né? Por isso é chamada a aprendizagem personalizada, tá? Então, isso é uma possibilidade para o estudante que tem ferramentas tecnológicas de fácil acesso, e eles gostam muito, particularmente, tá? Bom, e para que tudo isso seja possível, gente, o que nós precisamos para que tudo isso seja possível? Né? Nós precisamos planejar. Nunca foi tão importante planejar, tá? Então, o planejamento não é aquele planejamento onde você faz simplesmente para cumprir uma data, vamos ser reais. É um planejamento muito importante. Para que eu consiga fazer, por exemplo, para minha sala de aula hipotética, para que eu consiga fazer aquelas 3 coisas porque eu tenho uma realidade, eu preciso planejar, eu preciso ter foco, conhecer a minha realidade e planejar para atingir o meu foco. Qual plano de aula faz sentido para você, professor? Para o seu trabalho? Veja bem, planejar é pensar tudo isso que foi pensado. Roteiro para o aluno é o passo a passo da atividade do aluno. Mas planejar, qual o planejamento faz sentido para você? O planejamento que você faz na sua escola, do seu jeito, faz sentido ou precisa melhorar? Converse com o seu coordenador.
E aí, gente? Tem algum aluno que a gente não atingiu? Será que tem algum aluno ficando que ainda eu não consegui atingir? Com tudo isso que eu fiz? Com certeza. E o que a gente faz? O que a gente faz? Calma. Calma. Tenha certeza que você fez o melhor. E aí, virão outras propostas. No retorno, terão outras possibilidades para recuperar e retomar a aprendizagem. Mas tenha certeza que você fez o melhor. Tá bom? Nós teremos um formulário de participação, mas eu volto agora para o Matheus e esse link eu vou disparar para os coordenadores, tá? O Matheus vai dar continuidade na apresentação. Um abraço para vocês, pessoal. Bom, gente, agora a gente vai para a nossa última atividade. Só um minutinho que eu vou colocar a apresentação. Bem, olá para todos. Nessa atividade, nós retornaremos aqui com o roteiro de estudo elaborado pela professora Laís, em conjunto com sua PC e a PCNP Cláudia. Novamente, muito obrigado à professora, à PC e à PCNP por disponibilizarem esse excelente roteiro que está auxiliando e muito o nosso aprendizado. Bem, olhando o roteiro da professora, inicialmente eu vou voltar no tema habilidades. Sempre quando eu vou elaborar um roteiro, eu começo olhando quais são as habilidades ou a habilidade que eu vou procurar desenvolver na minha aula. Olhando o roteiro da professora Laís, nós observamos que a habilidade que ela utilizou para desenvolvê-lo é classificar como homogênea ou heterogênea a mistura de dois ou mais materiais. Mas antes disso, como a professora chegou nessa habilidade, por que será que ela foi escolhida para ser trabalhada como norteadora da sua aula? Bom, qual que é o documento que estamos seguindo hoje para a preparação das nossas aulas? O documento que estamos seguindo hoje é o documento orientador. Bom, mas você pode falar, Matheus, eu não sei onde eu deixei esse documento orientador. Eu já recebi tantos arquivos que eu perdi. Eu não sei onde que ele está aqui no meu notebook ou no meu computador. Bem, vamos então encontrar o documento orientador de uma forma diferente. Vamos utilizar o Google como ferramenta de busca para encontrá-lo. Então aqui eu dei um print na tela do meu notebook, mostrando o caminho que eu usei para encontrar. Eu entro no Google, digito documento orientador e olha quem aparece. Ele mesmo, o documento orientador. Bem, clicando nele, vamos observar o que vai acontecer. O documento orientador, ele está aberto agora na página do meu navegador. Vamos procurar as habilidades. Mas, Matheus, como que eu faço isso? O documento tem 60 páginas. Então, eu seguro as teclas Ctrl mais F do meu notebook ou do meu computador. A palavra que eu digito vai aparecer selecionada no documento. Olha aqui quem que está aparecendo agora. As habilidades. Eu vou clicar no link do documento e eu vou olhar o que vai acontecer. Então, é aberta uma planilha também no próprio navegador. Nela eu vejo todas as disciplinas, menos projeto de vida, eletivas e tecnologia. Vamos clicar então na disciplina de ciências e ver qual habilidade que
que a professora utilizou para preparar a sua aula. Então, aqui nós vemos ela, classificar como mistura homogênea ou heterogênea, mistura de 2 ou mais materiais. Vamos olhar um pouquinho mais para essa planilha. Nela, nós observamos um código. O que será que significa esse código, Matheus? Então, vamos lá. EF significa ensino fundamental. 06 é o ano ou série que eu estou trabalhando. CI é ciências. 01 é que essa habilidade é a primeira habilidade que aparece no currículo do 6º ano. Então, apenas olhando o código dessa habilidade, eu já consigo ter muita informação sobre ela. Então, isso facilita muito a nossa vida. Bom, mas você pode estar se perguntando, da onde que vieram as habilidades do currículo paulista? Lembram que na última reunião nós comentamos que no ensino fundamental o currículo paulista já está alinhado com a BNCC? Então agora a gente vai olhar a BNCC para conferir isso. Então, de que forma que eu posso encontrar a BNCC de uma forma simples? Porque eu não tenho ela aqui no meu notebook ou no meu computador. Vou utilizar o Google novamente. Então, eu digito no Google BNCC, nós vemos o site da BNCC, eu vou clicar e entrar nele. Agora, nós vemos o site da BNCC. E dentro dele, eu encontro um ícone específico para navegação. Isso sem precisar baixar nada. Eu já consigo acessá-lo. Vou clicar nele. Bem, nessa tela, do lado esquerdo, eu vou clicar em a etapa do ensino fundamental. Vai abrir uma nova tela. Nessa tela, do lado direito, eu vou clicar em a área de ciências da natureza. Vai abrir uma nova tela e nessa tela eu vou ver que eu encontrei o que eu estava procurando. Aí está as habilidades de ciências no ensino fundamental. Vou clicar nesse ícone. Olha aqui o que a gente achou. Então, eu tenho uma habilidade com o mesmo código que eu observei no currículo paulista, EF06CI01, e essa habilidade é classificar como homogênea ou heterogênea a mistura de 2 ou mais materiais, água e sal, água e óleo, água e areia. Vamos olhar mais uma coisinha. Olhem a habilidade da BNCC comparada com a habilidade do currículo paulista. Então, os códigos são os mesmos, mas a habilidade do currículo paulista está alinhada com a habilidade da BNCC, porém um pouco mais detalhada. Mas há outras utilidades para esse código da BNCC e do currículo paulista que nós estamos falando, que foi utilizado para habilidade. Lógico, há sim outras utilidades. Vou dar um exemplo. Vamos utilizar novamente o Google e vamos procurar, por exemplo, um plano de aula. Então, eu vou digitar o código da habilidade e plano de aula. Vou clicar e vou ver o que vai aparecer. Então, aqui eu tenho vários sites com planos de aula que
contemplam a mesma habilidade e que podem me auxiliar na elaboração de um roteiro. Aqui a gente vê, por exemplo, o site da nova escola, com a habilidade EF06CI01, que é a mesma habilidade do currículo paulista, e aqui eu tenho vários roteiros, vários planos de aula tratando apenas dessa habilidade. Bem, então, para finalizar, nós temos aqui uma sugestão de atividades para vocês, coordenadores e professores. Então, vocês, coordenadores, vocês podem utilizar essa atividade, por exemplo, em um ATPC da escola. E o que é a sugestão dessa atividade? É para vocês, professores, encontrar no currículo paulista e na BNCC a habilidade que você vai trabalhar na sua próxima aula. Então, vocês, professores, vocês podem fazer uma busca por materiais de apoio através do código da habilidade, seguindo o passo a passo que a gente ensinou nessa aula. Vocês podem, então, desenvolver um roteiro de estudo para a sua próxima aula. Caso você queira, você pode postar esse roteiro, ou uma foto, ou arquivo Word ou PPT, na planilha do Google Forms que a gente vai enviar para vocês. Assim, você poderá também contribuir com o nosso próximo ATPC. Espero que vocês tenham gostado e também notado como que eu consigo encontrar muita coisa boa para auxiliar no meu roteiro de estudo, utilizando apenas o Google. Um abraço, bom ATPC. Bom, voltando, pessoal. Cláudia, tudo bem me ouvindo? Carlos? Sim, vamos encerrando. Então, nós estamos encerrando. Nós vimos os comentários de todos vocês. No vídeo que vai ser enviado, podem ficar tranquilo que a imagem está com uma qualidade bem melhor. E mais alguma mensagem, Cláudia? Não, eu gostaria de agradecer a participação de todos. Foi muito produtivo as interações. Encaminharemos o formulário para vocês já receberão. O Carlos vai estar apresentando aqui, e eu encaminharei para os coordenadores, e que já chegarão para vocês. E assim como o Matheus diz, nesse formulário que vocês preencherão, tem a questão da participação, né, de vocês estarem participando do ATPC, e também a questão do que é que vocês verificaram. Lembra que no começo eu sugeri que vocês fizessem algumas anotações? Lá tem algumas questões para que vocês possam colocar, e também a sugestão do Matheus em relação a se vocês têm um plano de um roteiro, ou se vocês construírem um outro roteiro e que vocês puderem compartilhar conosco, tem a questão para isso lá, tá bom? Vocês vão perceber, queria fechar que no passado teve gente que preencheu o formulário 5 vezes, 6 vezes, talvez foi um envio sem querer na hora do celular. Dessa vez está bloqueado para isso. Se você enviar uma vez, ele não vai receber outra resposta, tá bom? Não se preocupe, se você enviar uma vez, é o que basta, tá bom? Bom, espero ter colaborado. Um abraço e até na próxima semana. Muito obrigado, pessoal. Bom descanso, bom ATPC. Ô, gente, só falar um tchauzinho para vocês aí, tá? Estamos, então, encerrando aqui o ATPC. Logo, gente, eu vou pedir só para o Matheus postar aí o link para vocês aí no YouTube, gente, que eu estou em 3 computadores diferentes. Um está transmitindo, eu estou participando, e o outro computador está no YouTube. E
Caso e não der tempo de mandar, tá? Aqui pelo chat, gente, a gente manda pelo e-mail, tá? E pelos coordenadores. Ou deixa no próprio formulário, Carlos. Isso. Então tá joia. Então a gente vai mandar para vocês, agradecendo só uma ótima semana a todos, tá? Finzinho da semana aí. E um grande abraço, gente. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.